Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Tudo bem, meus amigos, com vocês? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus nos abençoe, não só hoje, mas amanhã e sempre. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito bem, meus irmãos, graças a Deus. Eu quero já aqui, como sempre, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, levando a palavra de Deus a todos os coraçãozinhos que desejam receber neste momento. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas antes de dar início a mais um vídeo da parte de Deus, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevam, tá bom? Para que nós possamos evangelizar o mundo com a sua ajuda, né? E nós chegamos ao mundo, tá bom? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus hoje se encontra, meus irmãos, no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 31, um pouquinho assim adiante, tá bom? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E hoje a gente vai falar, meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre a família de Jesus. Quem são realmente, na verdade, quem são a família de Jesus? Glória a Deus. Jesus, ele estava, meus irmãos, pregando a palavra de Deus, do Pai, né? Quando a mãe dele e os irmãos chegaram dizendo que queria ver ele. E ela estava do lado de fora, né? Até por causa da multidão que impedia dela entrar para falar com Jesus, né? Então, por que ele disse? Por que ele perguntou quem é a família dele, né? Por que ele falou que a família dele estava com ele ali naquele momento? Glória a Deus. Vamos saber por que ele falou isso através da Bíblia, tá bom? Glória a Deus. Vamos à leitura. Marcos capítulo 3, versículo 31, pouquinhozinho adiante, tá bom? Glória a Deus, que diz desta maneira: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Glória a Deus. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Aleluia. E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. Aleluia. Meus amigos, quando Jesus falou que a mãe dele e os irmãos estavam ali presentes ao redor dele, ouvindo a palavra de Deus, ele não quis, né, desconsiderar
a mãe e os irmãos que estavam lá de fora, né? Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que todos que fazem a vontade de Deus são mãe e irmãos dele. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele disse essas palavras, ele não estava, né, desconsiderando a mãe dele, nem os irmãos dele. Glória a Deus. Porque todos, aos olhos de Deus, né, todos nós, aos olhos de Deus, nós somos irmãos, sim. Vírgula. Desde que faça a vontade de Deus, né? Nós somos irmãos, mas desde que nós fazemos a vontade de Deus, para poder nós ser irmãos, filho de Jesus, né? E irmão de Jesus, aliás, e filho de Deus. Nós temos que obedecer a Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus, né? Como está escrito no versículo 35, Jesus disse: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Glória a Deus. Ele não desconsiderou a mãe dele lá fora e nem os irmãos deles. Ele só quis dizer que todos, né, que qualquer um que fizer a vontade de Deus é irmão dele, é irmã e mãe. Glória a Deus. Porque aos olhos de Deus, nós todos somos irmãos, desde que faça a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E não é porque Jesus falou naquele tempo que... Não é porque ele falou só naquele tempo, né, que estava... que não serve de exemplo para nós hoje. O que ele falou naquele tempo, que aquele que faz a vontade de Deus é irmão dele e mãe, não é porque ele falou naquele tempo que não serve de exemplo para nós hoje. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele não falou, ele não definiu assim qual a palavra, né, que não passarão, que não hão de passar. Ele disse: as minhas palavras não passarão, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não, porque toda a Escritura é inspirada por Ele. Glória a Deus. Então, meus amigos, não é porque Jesus falou naquele tempo, né? Ele não falou só com a mãe dele e os irmãos dele. Ele falou com nós e continua falando até hoje. E sempre ele vai falar que os irmãos dele são aquele que faz a vontade dele. Porque ele estava ali, né, pregando a palavra de Deus, e muita gente, né, em volta ouvindo, né, assistindo ele, ouvindo ele pregar a palavra de Deus. Então a mãe dele chegou, né, com os irmãos dele lá fora e disse que queria falar com ele, mas não podia por causa da multidão, né, que impedia dela passar. Aí falaram para Jesus: tua mãe está lá fora e quer falar contigo. Ele perguntou, né, para os discípulos: quem são meus irmãos e minha mãe? Aí ele abriu a mão assim e fez isso, né?
Meus irmãos e minha mãe são os que estão aqui, à minha volta, né? São os que ouvem a palavra de Deus. São os que fazem a vontade de Deus. Glória a Deus. Porque em João 8,47 diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E quem não me dá ouvidos, é porque vós não são de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que para nós fazer a vontade de Deus, nós temos que obedecer, né? Obedecer a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a Deus. Glória a Deus. Porque em Mateus, capítulo 7, 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que obedecer, né, seus mandamentos, os seus princípios, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, Jesus, ele não quis dizer, né, ele não quis desconsiderar, assim, ignorar, né, desconsiderar a mãe dele, né, os irmãos. Ele só quis dizer que os irmãos dele estavam todos ali ouvindo a palavra de Deus, porque os irmãos deles e os filhos de Deus, né, ouvem a palavra de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, foi isso que Jesus falou, que os irmãos dele estavam todos ali ao redor dele, os irmãos e a mãe dele, que são os que estavam ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque nós todos somos irmãos, né? Aos olhos de Deus, mas desde que nós obedecemos a Deus, desde que nós fazemos a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é cumprir seus mandamentos, né? É obedecer a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o vídeo de hoje foi para explicar, né, por que Jesus disse isso. E por que Jesus falou que a mãe, né, que a mãe e os irmãos deles estavam ali ao redor dele. Porque os irmãos dele e a mãe são os que fazem a vontade de Deus. São todos que fazem a vontade de Deus. São qualquer que faz a vontade de Deus, são irmãos deles. Tá bom? Glória a Deus. Então, os filhos de Deus, meus amigos, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, só foi até aqui. Amanhã tem mais, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e nunca esqueça que Jesus te ama e quer te salvar.